Bom dia, estamos aqui para mais uma aula dos jovens. Hoje vamos falar de Lídia, a vendedora de púrpura. Nosso texto bíblico se encontra em Atos 16, de 11 a 18, e o versículo 40, que eu estarei lendo para vocês agora. Tendo, pois, navegado de Troade, seguimos em direitura a Samotracia, no dia seguinte a Neápolis, e dali a Filipos, cidade da Macedônia, primeira do distrito e colônia. Nesta cidade permanecemos alguns dias. No sábado saímos da cidade para junto do rio, onde nos pareceu haver um lugar de oração, e, assentando-nos, falamos às mulheres que para ali tinham concorrido. Certa mulher chamada Lídia, da cidade de Tiatira, vendedora de púrpura, temente a Deus, nos escutava. O Senhor lhe abriu o coração para atender às coisas que Paulo dizia. Depois de ser batizada, ela e toda a sua casa nos rogou, dizendo: Se julgais que eu sou fiel ao Senhor, entrai em minha casa e aí ficai. E nos constrangeu a isso. Aconteceu que, indo nós para o lugar de oração, nos saiu ao encontro uma jovem possessa de espírito adivinhador, o qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. Seguindo a Paulo e a nós, clamava dizendo: Estes homens são servos do Deus Altíssimo e vos anunciam o caminho da salvação. Isso se repetia por muitos dias. Então, Paulo, já indignado, voltando-se, disse ao Espírito: Em nome de Jesus Cristo, eu te mando, retira-te dela. E ele, na mesma hora, saiu. Agora vou ler o 40. Tendo-se retirado do cárcere, dirigiram-se para a casa de Lídia, e vendo os irmãos, os confortaram. Então partiram. Lídia era de Tiatira, uma cidade da Ásia Menor, considerada como um centro de manufatura de tintura denominada púrpura. Lídia era uma vendedora de púrpura, uma tinta natural e muito cara na época. Lídia não era uma mulher totalmente pobre, era reconhecida como uma comerciante bastante respeitada e já tinha uma certa autonomia financeira. Lídia era temente a Deus e frequentava um lugar de oração, que é onde Paulo esteve lá e acabou se encontrando com Lídia. Paulo estava fazendo sua segunda viagem missionária e seguindo a orientação divina que ele tinha recebido de passar pela Macedônia. Lídia, através de Paulo, conheceu a Jesus Cristo, teve um encontro com o Cristo e teve sua vida transformada e se torna uma agente de transformação. Sua conversão foi vista imediatamente por causa das suas atitudes. Foi na casa de Lídia que a igreja de Filipos nasceu. Ao se converter, ela se dispôs a acolher as pessoas que lhe pregaram a palavra. A Bíblia diz que Lídia constrangeu, os missionários a ficarem em sua casa. Ela pegou Paulo e falou: olha, eu quero que vocês fiquem na minha casa. A conversão de Lídia, ela deu frutos de amor e de graça de Deus. O Senhor abriu o coração para atender as coisas que Paulo dizia e gerou nela mudança de comportamento e compromisso missionário. Sua casa se tornou a base do trabalho missionário, a qual Paulo e Silas retornariam
após um período de prisão, lá em Filipos, né? Paulo foi preso porque ele repreendeu esta jovem que dava lucro a algumas pessoas influentes lá na cidade, e aí eles pediram que Paulo e Silas fossem presos, e eles foram presos lá e passaram um período na prisão. E quando saíram, já foram para a casa de Lídia, né? E bem posteriormente, a igreja de Filipos receberia uma carta do apóstolo Paulo, né, sendo elogiada por sua fé e por sua generosidade, que eram características da Lídia, né? Lídia que tinha essas características e acabou influenciando a igreja de Filipos a ser assim também, né? Buscar a Deus é ser transformado por Ele. Lídia investia, né, na sua vida espiritual e por isso se converteu a Jesus Cristo. Nós também precisamos hoje investir na nossa vida espiritual. E isso começa com a valorização da oração. Precisamos dedicar tempo a essa importante disciplina espiritual. Por meio da oração, nós abrimos a Deus e a partir dela, Deus se revela a nós. Nossa vida espiritual deve receber o mesmo investimento que damos na nossa vida profissional, acadêmica e nos nossos relacionamentos. Quando lembramos das orientações de Jesus sobre buscar seu reino e sua justiça, lá em Mateus 6,33, e entregar a Ele nosso fardo, concluímos que o investimento na nossa vida espiritual faz com que todas as demais coisas sejam bem-sucedidas. Precisamos buscar a Deus e lembrar que tal experiência seguramente nos levará à mudança de atitude, prioridades e paradigmas. Lídia, uma mulher, uma história, uma fé, uma atitude e frutos de salvação em sua família, em sua cidade, em seu continente. Você pode ser a diferença onde você está também. Pense nisso. Paulo esteve nas suas viagens e ali em Filipos, Lídia, né, apareceu e foi transformada, porque estava aberta, porque conhecia o Deus que servia. Então hoje, faça isso também. Comece a conhecer o Deus que você serve. Como já disse aqui muitas vezes, leia os evangelhos. Conheça Jesus, a quem você segue como homem aqui na terra, as suas atitudes, as suas posições e seja um imitador de Cristo. Que a paz fique com todos esse domingo e lembrando que hoje comemoramos o dia da Reforma Protestante, onde Martinho Lutero lá afixou as suas teses e ali houve uma reforma na igreja. Então esteja atento, esteja buscando, esteja conhecendo a sua verdadeira identidade e que Deus possa fazer transformação. Tenham todos um ótimo domingo e Deus os abençoe permanentemente. Em nome de Jesus. Amém.